Sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite. Quem estiver chegando, se puder me dar um ok do som, da imagem. Boa noite. E aí, chega o final de ano, vocês também pensam em fazer as metas para o próximo ano? Tem alguém aqui que já faz isso com frequência, nunca fez? Mas você acha que antes de fazer as metas de 2026, o que nós precisamos observar? O que vocês acham? Que é só ir lá fazer as metas, vai dar tudo certo, mas o seu corpo, ele precisa soltar 2025. E o que será que eu estou querendo falar com isso, né? Boa noite, tudo bem? Obrigada por estarem aqui. Estou bem, graças a Deus. Tem alguém de vocês que já fizeram metas em alguns anos? E aí, muitas vezes, nós fazemos as metas e aí chega no primeiro... É tudo lindo, né? Você começa a fazer as suas metas para o ano de 2026 e aí você faz ali... Chega o primeiro mês, ainda tá ok, ainda tá fácil de seguir. Mas logo depois... Você dá aquela travada e parece que o seu corpo não tem energia para seguir. Você logo desanima de dar esse passo, de seguir as suas metas, começa a deixar elas lá no cantinho, bem guardadas, e você não sabe mais por que você não consegue. Boa noite. Você não sabe mais por que você não consegue seguir com essas metas. Mas o que será que acontece com o seu corpo? Por que falta um pouco dessa energia, desse combustível para você seguir? Então, existem algumas coisas que nós precisamos observar. Então, quando chega também essa época de final de ano, tem muito essa questão de fazer metas. Eu tenho meu potinho ali da gratidão que eu vou colocando. E aí chega nessa época... Quando chega o final, eu gosto de fazer principalmente ali praticamente no último dia do ano, de ler esses momentos que eu coloquei ali naquele potinho, e algo que faz muito bem também. E além disso, hoje eu tenho eu também faço isso, a questão das metas. E outra coisa que eu gosto de fazer também, e se alguém aqui se identificar, me fala, é fazer aquela faxina na nossa casa. Não é aquela faxina de organizar as gavetas, de doar roupas que você não está usando mais. E aí você prepara a sua casa, limpa tudo para as festas de final de ano, fica tudo lindo. Mas existe uma casa que você passa 24 horas por dia nela, que é o seu corpo. E que tipo de faxina que você está fazendo no seu corpo? E quando eu falo de faxina, a gente lembra muito da questão de toxinas, né? Desse tipo de coisas que estão intoxicando o nosso corpo. E também é importante fazer essa faxina, já que no final do ano muita gente fala, ixi, vou comer tanta besteira. Mas por quê? Não precisa, você pode comer, mas comer com consciência. Então esse tipo de faxina também é importante, de você desinflamar o seu corpo, de você ver o que está precisando em relação a essa parte da saúde, observar, tá faltando alguma vitamina, eu preciso suplementar, fez seus exames de rotina no ano, não fez, então isso são coisas que a gente precisa observar. Mas aí quando a gente pensa, é muito fácil as pessoas pensarem, eu preciso pensar em melhorar o meu peso, melhorar o meu corpo. Mas e quando a gente fala de coisas que nós muitas vezes não estamos vendo, a não ser que esse sintoma já esteja aparecendo muito forte e aí tá ali gritando. Essa fala eu falo demais por aqui, né? Da importância de você ouvir o seu corpo antes que ele grite. E isso é muito importante. Então, por que antes também de fazermos juntos, né, essa faxina da casa, você fazer seus exames de rotina, a gente também não procure algo para poder aliviar a sua parte emocional, as sobrecargas que você passou, conflitos familiares que não foram resolvidos ainda dentro de você. Por que isso também não poderia entrar
como uma parte de algo importante, porque esse tipo de situação também pode te travar. Então, às vezes tem pacientes que falam, nossa, Débora, minhas vitaminas estão ótimas, tá tudo bem, mas eu sou tão sem energia, não tô dormindo bem, parece que eu não tô comendo, não consigo comer direito. Eu falo que vou fazer uma alimentação regrada e de repente eu tô comendo besteira de novo. Por que meu corpo quer tanto isso? Por que eu não consigo me livrar de um vício? E isso são coisas que me paralisam. Então, por que a gente também não olhar para isso dentro? Então, nós precisamos sim entender o que as emoções e qual foi a sobrecarga que você passou. Então, você imagina no ano, né? Então, existe esse ano, esse calendário para poder representar, mas eu falo, na verdade, né, você dorme, tem uma festa ali, você dorme, no outro dia já é outro ano. Então, teoricamente, não acontece muitas coisas, a não ser coisas que nós acabamos criando, né, com essa evolução aí. Então, nós vamos criando que vai mudar o ano e tudo vai mudar. Só que se você não fazer essa mudança dia a dia, tirar um período para você olhar para dentro, isso é muito importante. Então, a gente precisa, sim, fazer esse tipo de coisa. Então, chega o final do ano, eu falo, né? Eu começo a avisar em um tempão. Gente, não deixe para a última hora, porque senão todo mundo quer horário. E aí me deixam loucos aí para poder arrumar, porque as pessoas estão desesperadas para poder ajustar. Mas por que você não pode também ir se cuidando ao longo do tempo? Por que você não pode, durante o ano, olhar para as suas emoções, ver o que você passou e quando você olha para trás, esse ano, teve algum conflito familiar que mexeu com você? Você passou por algum tipo de doença? Viveu algum luto? Teve alguma decepção no relacionamento? Está procurando alguém, não encontrou? Alguma coisa que você está tentando fazer e não conseguiu? No trabalho teve algum estresse? Desenvolveu burnout? O que aconteceu no seu ano? Então, quando você passa por alguma coisa que é mais fácil de você ver que, eu passei por isso que eu estou assim no final do ano, mas e aquelas coisas que a gente vem acumulando, de anos, às vezes até da gestação do seu pai, né, com seu pai, com a sua mãe ali durante a gestação, que eles acabaram passando, que você vivenciou naquele período, porque você estava ali na barriga, mas você acha que você não absorveu esse tipo de informação? Sim, é possível. Isso já é comprovado que acontece sim. Então, por que você vem acumulando e não está olhando para isso? Então, vamos fazer sim essa faxina dentro de você, porque muitas vezes não é preguiça, não é porque você não consegue se organizar. Por que alguém consegue fazer uma meta e eu não consigo? Eu tenho minhas metas ali, chega o final do ano, eu olho, parece que eu não realizei nada do que eu planejei. Ai, mas que preguiça, mas que falta de energia. Isso não é só coisa da sua cabeça. Às vezes tem coisas assim que podem estar te prendendo e nós precisamos olhar para isso de uma forma intensa, de saber o que está acontecendo. Todo sintoma tem uma história. Então, se você está com alguma tensão, com alguma dor, algo que está mexendo dentro de você, Débora, tá isso aí, e nem check-up eu fiz esse ano. E aí, será que não é importante também você dar uma olhada? Nossa, eu já estava conversando com uma paciente. E aí, ela já é minha paciente há algum tempo, e sempre que precisa ela pede um help. E aí ela estava falando que recentemente foi fazer um check-up e as vitaminas estavam muito baixas, e aí ela fez essa parte de suplementação. Nossa, ela chegou outra pessoa. Então isso é muito importante. Então hoje eu também trabalho, além dessa parte de entender esses conflitos que seu corpo está guardando, eu também estou trabalhando com essa parte de suplementação, de analisar os exames. Então, se vocês precisarem de ajuda, eu estou aqui. Não resolvo todos os problemas de todo mundo, não é esse o meu papel, com certeza. Mas o meu papel é fazer o melhor por vocês, é entender o seu corpo, é fazer uma avaliação completa, é olhar os seus exames se precisar, para poder ver o que o seu corpo está precisando. Então, não adianta você fazer aquelas metas lindas e se o seu veículo, corpo, não tem combustível para isso. E aí, de que vai adiantar? Você vai terminar o ano frustrado porque você não bateu as suas metas, sendo que era só uma questão de ajuste. Era só uma questão de você olhar para dentro e aceitar, acolher o que você passou durante o ano. Então, a gente não precisa falar, mas nossa, foi horrível, eu não quero mais olhar para isso, eu não quero lembrar disso.
Infelizmente eu não tenho como apagar aí no seu corpo, na sua memória o que você passou, mas que nós podemos sim dar um novo significado e planejar direitinho o que seu corpo precisa para se reorganizar. Eu tenho certeza que as metas que vocês estão aí guardando há tempos, está te deixando frustrado, que você não sai do lugar, elas vão começar a acontecer. Porque isso acontece diariamente no consultório. Pacientes falam, nossa, procrastinava tanto isso, Débora. E depois que a gente começou a trabalhar, nossa, parece que foi até mágica. Eu falei, não é mágica, é só porque você parou um momento para olhar para você, para poder dar atenção para o que você precisa. Então, se fez sentido para você, se você também sabe que tem algum conflito, algum sintoma que está te incomodando, isso pode sim te atrapalhar no próximo ano. Então vamos fazer diferente. Ainda tem alguns horários na minha agenda, então se você precisa de ajuda, ou se você sabe de alguém que precisa de ajuda, se você tem um filho ou uma filha, vamos trabalhar isso também. Não é porque eles não entendem ainda o que são metas que a gente não pode começar a trabalhar de agora, para que não tenham esses problemas quando virarem adultos. Então, obrigada por vocês estarem aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, então eu queria trazer só um pouquinho dessa reflexão para vocês hoje, para que vocês entendam a importância de se cuidar, de olhar para dentro, de entender que por trás de todo sintoma tem sim uma história que precisa ser escutada, tem uma página de um livro que precisa ser analisada antes de você passar para a próxima, porque quando você faz isso de uma forma que acontece, o que era peso fica mais leve. Então isso vai ficando, de uma forma mais leve, mais tranquila. E assim eu tenho certeza que vocês vão fazer um ano de 2026 diferente. Então se fez sentido, pode mandar para alguém, se quiser mandar alguma pergunta, depois aí também no direct podem me mandar, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Obrigada a todos vocês. Olha a importância. É muito importante, né? Depois que a gente começa a trabalhar essas emoções, você olhar para dentro, saber o que estava te travando, dependência emocional, isso, também precisamos trabalhar isso. Quantas dependências aí que você está carregando e que está te prendendo, que você precisa se libertar. O relacionamento não precisa ser pesado. Tem seus problemas? Tem, mas pode sim ser de uma forma mais tranquila. Então, obrigada por estarem aqui em mais uma conversa de quarta e até semana que vem. Beijo para vocês. Eu aguardo vocês lá no consultório, viu? Estou aqui para ajudar.